Olá, boa tarde. O Santuário de Fátima vai promover encontros de espiritualidade para aposentados. É uma iniciativa do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima, cujo diretor, o Padre José Nuno, está entre nós. Já iremos conversar, antes ficam os temas da atualidade religiosa. Acompanhar, discernir e integrar foi o desafio à formação do clero de Viseu, que desta vez abriu portas também a famílias. A Diocese de Viseu tem 100 sacerdotes e 80 não faltaram às jornadas de formação que desta vez insistiram na exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria no amor. Atenções centradas na família e no trabalho pastoral de acolhimento aos divorciados recasados. Um trabalho pastoral urgente. Urgentíssimo, porque a Igreja não pode ter apenas uma forma de apontar, de dizer que não está correto, não é este o caminho, mas dentro dos muitos caminhos que a família hoje tem como propostas, a Igreja tem que ter este critério: acompanhar, estar presente, perceber a realidade concreta das famílias, os seus problemas, as suas dificuldades, e a partir deste estar presente, deste acompanhar, discernir, poderá conduzir a família a uma outra saída, a uma outra solução, de que eles por si próprios possam até não encontrar. E com a presença de Deus e com a presença, digamos, da Igreja, podemos apresentar soluções também, outras portas abertas que a Igreja tem sempre. Nunca fecha as portas, mas há sempre uma realidade aberta. Desta vez, as jornadas do clero seriam também das famílias. A Diocese aposta em casais que possam assumir este trabalho pastoral de acolhimento de outras famílias. É muito enriquecedor porque a família não é uma realidade estática, uma realidade dinâmica, é um caminho, é um processo, portanto não termina nunca e é necessário sempre uma atualização, uma reflexão constante, até porque o lema do nosso projeto pastoral é família, berço de Deus para a humanidade, e queremos que os sacerdotes também sejam os primeiros a estar dentro desta temática para apresentarem com alguma clareza esta mensagem e esta presença da sua voz entre as famílias. A reflexão foi orientada pelo padre José Román Flecha, que sublinhou a necessidade da misericórdia e da ternura para com os recasados. Bueno, yo lo tengo en la propia familia, o sea que cuando la gente me dice ¿cómo tiene la Iglesia que acoger a los divorciados vueltos a casar? Bueno, para mi hermano la Iglesia soy yo. ¿Y cómo tengo que demostrárselo? Yendo a su casa, comiendo con él, aceptando a su segunda esposa y diciéndole: tú eres mi hermano, no siempre te habrás comportado bien, pero yo no puedo juzgarte a ti. Yo creo que la actitud es no juzgar, segundo, acoger y tercero, acompañar, me parece. As famílias responsáveis pela pastoral familiar foram convidadas a participar no último dia destas jornadas de formação. O Bispo de Viseu não afasta os recasados da comunhão e quer famílias a acompanhar os divorciados recasados na sua aproximação à Igreja. A Diocese de Viseu trabalha no documento que vai enquadrar o acolhimento na Igreja dos divorciados que contraíram outro casamento, e o Bispo da Diocese lembra que a Igreja não se pode aliar da realidade concreta das pessoas e dos casais. Muitas vezes a conflitualidade da vida e as experiências da vida levam as pessoas a rupturas e também nessas rupturas precisam da salvação, e a Igreja não se pode escusar a apresentar o caminho da salvação às pessoas, estejam elas em que encruzilhadas estiverem. Para enquadrar este trabalho pastoral, será publicado um documento que aponte um caminho de reconciliação e seja uma porta de entrada na Igreja. Propor que a solução seja encontrada de modo a que os casais que vivem não no matrimónio sacramento, mas que vivem de facto com alternativas, possam de facto comungar
os bens que a Igreja oferece e possam pois realizar-se com a graça do sacramento da Eucaristia, com a graça portanto, da ajuda da Igreja, que não nega, de facto, a ajuda a quem, de facto, quer pois, fazer esse caminho. O caminho passa por um acompanhamento com um sacerdote, mas neste caso a Diocese de Viseu entende que devem ser as famílias a acompanhar outras famílias. As famílias são aquelas que se encontram mais capazes de fazer esse acompanhamento e por isso eu aqui na Diocese tenho previsto e tenho falado que em cada arciprestado, são 6 arciprestados na Diocese, em cada arciprestado haver 2 ou 3 casais com um sacerdote que possam precisamente ir ao encontro, não só acolher aqueles que vêm, mas ir ao encontro daqueles casais que porventura até deixaram a participação na Igreja e fazer-lhes sentir que de facto a Igreja tem um caminho para elas. Dom Enlídio quer casais que em diversos pontos da Diocese possam ser referência neste trabalho pastoral que prevê mesmo o acesso dos recasados à comunhão. Que possam ajudar a que, precisamente realizadas as condições que o Papa apresenta, possam chegar a uma situação em que podem comungar, com certeza, com plena tranquilidade. Uma reflexão que a Diocese de Viseu vai fazendo há mais de um ano, em conjunto com as dioceses do centro do país. Os professores de Educação Moral e Religiosa Católica das Dioceses de Lisboa e Setúbal participaram numa ação de formação dedicada ao ensino básico e ao secundário. Os secretariados da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica estão a promover formações dedicadas ao primeiro ciclo do ensino básico e ao secundário. Fidelidade à pessoa, alegria na missão é o tema geral das formações que estão a dar ferramentas aos professores de todas as dioceses portuguesas. Trazemos pessoas ligadas à educação, não necessariamente professores de Educação Moral e Religiosa Católica, isso nós somos os técnicos depois em sala de aula, em contexto de escola, mas pessoas que nos ajudam aqui a melhor entender a criança, a pessoa do aluno na infância e a pessoa do aluno no ensino secundário. A Conferência de Desenvolvimento Socio-Moral e Religioso na Infância partiu do pressuposto que a dimensão espiritual e religiosa não é um acrescento à vida de cada pessoa, mas parte constitutiva. Debrucei-me bastante na dimensão afetiva e educar para a afetividade, no sentido em que ajuda a pessoa a valorizar aquilo que é importante e, de acordo com os autores que eu apresentei, a dimensão afetiva é que permite que depois a dimensão intelectual, a dimensão volitiva, seja integrada na vida da pessoa. Para isso, o melhor recurso que nós temos é a narrativa, narrando histórias significativas para a pessoa, que ajudem a perceber aquilo que é a sua transcendência e o apelo divino que nos habita, e a responder-lhe. A abordagem do tema o jovem perante o facto religioso lembrou, por exemplo, que hoje os tempos são diferentes, mais voltados para os conceitos estéticos, o conforto, e é preciso um maior acompanhamento dos adolescentes. O jovem hoje é um jovem que está, porque não foi socializado nos bancos da igreja, não é? Então a vivência religiosa é uma vivência muito desgarrada do primeiro anúncio de Cristo. Então é preciso fazer uma caminhada com eles desde o início. Quando nós pensamos que estamos a falar, por exemplo, com gente de 15, 16, 17, 18 anos e pensamos que as coisas estão dadas como adquiridas, ou seja, que o primeiro anúncio foi feito, começamos a perceber que não. Eu creio que hoje é exatamente esse o grande desafio do professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Então, tratar a pessoa com um respeito profundo e, segundo, não só curar, paliando a relação, mas procurando dar uma palavra em profundidade a cada aluno. Durante a tarde, o programa das formações é dedicado à partilha de projetos e boas práticas no primeiro ciclo do ensino básico e no secundário. Porque, em contexto de primeiro ciclo, eu desenvolvi esta estratégia, eu desenvolvi esta atividade, eu relacionei-me assim com o professor titular de turma, eu dentro do agrupamento fiz este tipo de trabalho.
por forma a dar às pessoas de educação moral e religiosa católica esta dimensão de reflexibilidade, tornarmos professores reflexivos. Faço assim, mas porquê é que faço assim? É de extrema importância porque são duas áreas onde surgem grandes desafios na atualidade. No primeiro ciclo já foi reforçado pelo formador Luís Miguel Rodrigues a importância e a dificuldade digamos, de lecionar nesse ciclo e a importância que tem uma boa lecionação nessa faixa etária da criança. No último ano letivo, quase 12.000 alunos frequentaram a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica na Diocese de Setúbal. Temos, ao nível do primeiro ciclo e secundário, exatamente os dois ciclos com menor taxa de frequência da disciplina de moral. Nos restantes ciclos, as coisas estão um bocadinho mais equilibradas. Projetos de formação contínua para um grupo de professores que, além da dimensão académica, têm como compromisso ser expressão de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta proposta de Jesus Cristo para a escola e, portanto, para o homem de hoje é obviamente essencial, e é essencial que seja na escola, de forma a que nós percebamos que nem sequer a escola fica fora da própria proposta cristã, ou seja, não há uma inteligência e um conhecimento técnico por um lado e depois a vida da fé, não é? Mas que tudo isto faz sentido quando se conjuga em conjunto, não é? Estas ações de formação interdiocesana vão passar ainda pelas dioceses de Coimbra, Braga, Funchal e Angra. Agência.eclésia.pt é neste portal que pode acompanhar estes e outros temas da atualidade na Igreja Católica. Agora a iniciativa do Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima, encontros de espiritualidade para aposentados. Padre José Nuno, muito obrigado por estar entre nós aqui no programa Eclésia. Eu é que agradeço a oportunidade. Esta, antes de falarmos propriamente dos encontros, é uma iniciativa da Escola do Santuário. O Santuário agora tem uma escola para agilizar, digamos assim, também este anúncio da mensagem, estas ações de formação a que as pessoas são desafiadas a fazer. Aquela que era a tarefa geralmente dita como difusão da mensagem de Fátima, numa reorganização que acaba de concluir, deu origem ao Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima, que assume essa difusão, formulando-a como pastoral da mensagem, não apenas difusão da mensagem, mas a mensagem configura uma pastoral que conhece várias linhas de atuação, e uma delas é precisamente esta linha da Escola do Santuário, que visa propor a mensagem de Fátima, salvaguardando na mensagem de Fátima aquilo que ela tem de original, que é a mensagem de Fátima é a experiência de um encontro. A experiência de ser encontrado e de aderir ao encontro. Isto está desde o primeiro momento. Fátima é um acontecimento. É um convite para uma relação feita pelo céu, pela Senhora, a ter as crianças que respondem. E por isso esta transmissão da mensagem hoje, que o Santuário tem que tem no coração da sua missão, passa por sermos capazes de transpor para as circunstâncias presentes e para a linguagem do nosso tempo a mensagem de há um século, proporcionando experiências da mensagem que sejam experiências de encontro. Esta escola não é uma escola, não faz cursos, digamos assim, de uma maneira muito simplista. Propõe itinerários, esse é o termo. Mas propõe estes itinerários também a pessoas específicas, a grupos específicos, e entre estes, agora, e curiosamente, também os aposentados. Porque como é que entenderam que seria relevante, não é, dirigirem esta proposta de espiritualidade para aqueles que já não têm o peso do horário de trabalho, digamos assim? Porque não tendo o peso do horário de trabalho, podem ter um peso muito pior, que é de não ter que fazer. Não é disso que se trata. Agora, de facto, nos tempos, com a evolução
dos acontecimentos e do modo que hoje as coisas estão configuradas, e será cada vez mais assim, muitas pessoas chegam à aposentação no pleno uso das suas faculdades e com vontade de recomeçar a viver e de aprofundar as razões por que estão vivos, até porque a aposentação para muitas pessoas é um momento crítico do ponto de vista existencial e interrogam-se sobre qual o significado das suas vidas. Se eu até agora vivia para isto, agora que deixo de ter isto, a minha profissão, que também cada vez é mais significativa na vida das pessoas. Portanto, há uma nova geração a pedir atenção pastoral. E a mensagem de Fátima oferece-nos algumas coordenadas de espiritualidade que podem ajudar a iluminar e a perceber que há uma luz própria que permite revelar nesta fase da vida uma missão, um desígnio, não é uma utilidade, porque a utilidade é um termo traiçoeiro e que sacrifica muita gente, mas um significado para a própria existência em função dos outros também, ainda. Este facto da pessoa também ter mais disponibilidade, digamos assim, constitui oportunidade. Oportunidade, desde logo, para a pessoa se entregar a N hobbies que goste, mas também fazer um caminho espiritual de contacto com o transcendente, de aprofundar, de estudar. Até muitas pessoas, e reconhecem-no abertamente, no seu itinerário de cristãos, sempre quiseram participar, aprofundar determinadas realidades, não tinham tempo, não tinham essa disponibilidade, e agora acontece, não é? Há muitos itinerários em suspenso. Hoje em dia, no modo como se desenvolve o nosso sistema socioeconómico, há muitos itinerários em suspenso, há muitas tarefas adiadas, há muitas interrogações por descobrir, por responder, há muitos caminhos que não foram levados até ao cabo. E este tempo da aposentação, ao qual as pessoas hoje em dia chegam com muito boa qualidade de vida, é de facto a oportunidade que para muita gente tem sido, e a resposta que estamos a ter a esta proposta também nos diz isso mesmo, é a oportunidade para que, do ponto de vista espiritual, as pessoas finalmente encontrem a oportunidade de se cumprirem, de se descobrirem, de aprofundarem a consciência do significado das suas existências e de se cumprirem a si mesmas como pessoas cristãs que vão mais longe na descoberta de Deus nas suas vidas e do papel muito, muito precioso e muito importante que podem ter na vida da Igreja. Estes encontros vão acontecer ao longo do mês de março, não é? Há Sim, várias são 3 datas. Em março, exatamente, sim. São 3. Portanto, não há desculpa para que a pessoa não possa ir a um determinado, pode optar por se inscrever na data que mais lhe convém. Pode ir de 5 a 8, ou de 12 a 15, ou de 19 a 22. Começam sempre à segunda-feira, ao fim da manhã, e acabam Começam na segunda-feira ao fim da manhã e acabam na quinta-feira ao fim da manhã também, com o almoço. E o que é que acontece, os temas em análise? Sei que há um revisitar o século XX, tido como esse século de Fátima, não é? É dito por vários que dizem que o século XX, de facto, é o século de Fátima. E, de facto, em Fátima entrança-se o século XX, as grandes correntes das ideologias e dos acontecimentos mais marcantes, entrançam-se em Fátima. É tão importante ir à Capelinha das Aparições. O mais importante é a Capelinha das Aparições, claro. Mas é preciso também ir ver o Muro de Berlim e perceber o que significa aquele pedaço de muro ali. E quer dizer, Deus é sempre o mesmo, não sabe senão encarnar. E Fátima é a continuidade desta pedagogia de Deus, que é a pedagogia de se fazer presente. Essa é uma característica também destes cursos. Dizia há pouco que não são cursos, digamos, são oportunidades, ocasiões, e estes momentos também não se caracterizam por uma postura estática numa sala, a escutar palestras, mas há toda uma ação e uma mobilização de ir aos locais, fazer experiências específicas em cada lugar, assimilar os conteúdos espirituais também dos recantos de Fátima, não é? Aquilo que nós pretendemos, o método que assumimos para fazer funcionar a escola e os diversos itinerários que propomos é a mistagogia. Isto é, Fátima é um encontro que se transforma na experiência de uma relação. Foi assim com os pastorinhos, foi assim com milhões e milhões ao longo de um século, e é assim que tem que ser.
Quando a Igreja formula, e as insistências são recorrentes nas formulações dos documentos da Igreja e das intervenções várias, aos vários níveis, quando se diz que temos que redescobrir a dimensão experiencial da fé, que a fé é um encontro com Jesus Cristo, que a fé não é, antes de mais, nenhuma moral, nenhuma doutrina, é um encontro pessoal com Jesus Cristo, então nós temos que saber reconfigurar propostas de crescimento e amadurecimento espiritual que assentem na proposta da experiência da relação com Jesus Cristo. E em Fátima a escola assume. Fátima é isto. Fátima é um percurso que começa em 1916. Há um anjo que introduz os pastorinhos num determinado caminho, o caminho continua, em maio começa a apontar para outubro, há um crescendo, há uma integração. É um itinerário, é exatamente o termo que nós temos, não fazemos cursos, propomos itinerários. Exato. E esses itinerários passam por momentos de sala, em que conversamos, em que expomos, em que partilhamos, em que dialogamos, passam pela capela, passam pela deslocação a lugares, passam por sentar-se diante de um vitral da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, como aconteceu no anterior itinerário, e fazer um exercício de Lectio Divina a partir de um vitral de uma cena evangélica. Portanto, estamos a tentar também tomar todos os recursos de que Fátima dispõe, claro, para valorizá-los. Muito bem, Padre José Nuno, fico então este apelo, este convite a que as pessoas não deixem passar esta oportunidade, se aproximem de Fátima, do santuário e de tudo aquilo que o santuário tem para lhes oferecer. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. O Santuário de Fátima a propor esta experiência de espiritualidade dirigida a aposentados. A terminar, recordo que mais logo, na Antena 1, ainda pode acompanhar o programa Eclésia quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.